Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje que eu trago está no livro de Salmos, Salmo 92, verso 12 e 13, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Essa palavra vem falando para nós a respeito da palmeira, que o justo ele florescerá, assim como a palmeira. E aí eu trago para nós aqui uma curiosidade sobre a palmeira. A palmeira, ela precisa de condições climáticas favoráveis para que possa florescer. Ela floresce quase o ano inteiro, com mais intensidade na primavera e no verão. A maturação dos frutos ocorre no final do inverno, mas dependerá da quantidade de chuva e do estado do solo. Então, ela frutifica, mas a maturação dos frutos dela ocorre no finalzinho do inverno. Só que depende da quantidade de chuva e do estado do solo. Então, antes da palmeira frutificar, ela precisa de uma quantidade certa de água, ela precisa estar numa boa terra, né? Vai depender da qualidade do solo para ela poder frutificar, para os seus frutos, né, amadurecerem. Ocorre ali a maturação dos frutos. Algumas espécies dão frutos depois de 3 anos, né, de plantio. Depois de 3 anos. Outras espécies de palmeira dão frutos depois de 10 anos. Olha só, 10 anos depois. Algumas espécies, 3 anos, depois de 3 anos de plantio, e outras espécies, 10 anos depois do plantio. Então, vai depender muito, né? Cada espécie dá seu fruto no seu tempo, no seu devido tempo. Cada uma tem o seu tempo para frutificar, né? E nos faz lembrar também do Salmo de número 1, né? Dão seu fruto na estação própria, não é verdade? Salmo de número 1, leia o Salmo número 1, vai falar muito com você. É assim o justo, dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Está lá no Salmo número 1. Então, há um tempo, né? Nos faz lembrar também de Eclesiastes, capítulo 3. Há um tempo determinado para cada coisa, para cada propósito, debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Então, cada espécie no seu tempo. Aleluia. Às vezes está demorando a frutificar, a gente pode achar que não vai dar fruto mais. Que isso, né? Tem o tempo dela frutificar. E aqui a gente vê que a maturação dos frutos ocorre no finalzinho do inverno. No finzinho do inverno, é inverno ainda, mas ela já ainda está sendo inverno, mas ela já está madurando, os frutos dela já estão madurando, né? Aqui a maturação dos frutos ocorre no finalzinho do inverno. Então ainda é inverno, mas ela já está amadurecendo. Olha só como vem falando com a gente, né? Isso aí serve de aprendizado para nós, porque a palavra diz que nós somos como a palmeira e floresceremos como a palmeira, não é verdade? Então, cada um no seu tempo, da maneira que apraz ao Senhor. Só não pode deixar de dar fruto, né? Só não vai deixar de dar fruto, mas dê o seu fruto na estação própria e prospere naquilo a qual Deus o chamou, né? Assim é o justo. Aleluia. Então ela está na maturação, nesse processo de maturação dos frutos,
mesmo no finzinho do inverno. Inverno, né? Frio. Às vezes a gente pode pensar, o que surgirá do inverno? Né? O que pode acontecer nessa fase de bom? Um frio, gelado, congelado, né? Então, é uma época que às vezes não se espera muito. Às vezes você quer ver, assim, os frutos mais na primavera, no verão, né? Às vezes você quer ver mais as flores na primavera, mas não é bem assim, né? Tem espécie que frutifica ou floresce também nessa época. Então, independente de como esteja a situação, independente de qual seja a estação na sua vida, não deixe de frutificar, não deixe de florescer, né? Vamos lá. E diz aqui também, no estudo que eu fiz aqui, que os frutos são saborosos e nutritivos, atrativos, né? Os frutos vão atrair pessoas também, né? Trazendo aqui para nós, para a palavra de Deus, né? Vamos atrair pessoas para o reino de Deus, né? E cuidar das almas das pessoas que virão, porque os frutos da palmeira são nutritivos, não é verdade? E o inverno é para nos amadurecer. Até escrevi aqui essa frase. O inverno é para nos amadurecer, porque aqui ocorre a maturação no final do inverno. Então, o inverno também, ele vem para nos amadurecer. Tá difícil essa fase? Tá difícil essa estação que você está passando, vivendo? Veio para te amadurecer. Amém? E o texto também vai falar sobre o cedro no Líbano, que o justo também ele crescerá como cedro. O cedro tem estabilidade, suas raízes são profundas e buscam nutrientes e água. Não para de crescer por falta de chuva ou em época de seca. Quando encontra a rocha, a abraça e se firma e continua crescendo. Então, outra lição para nós: somos como cedro, devemos ser como cedro, que não para de crescer, independente da situação, né? O cedro, ele mesmo por falta de água, ele não deixa de crescer por isso, mesmo fora das condições favoráveis. Ele não para o seu crescimento por conta disso. E quando ele encontra um obstáculo, ou seja, uma rocha, né, no caminho dele, lá por debaixo da terra, que ele tem as raízes bem profundas, e assim devemos também nós ter raízes profundas, firmeza. Quando ele se depara com um obstáculo, ele rodeia aquele obstáculo, abraça, né, envolve aquilo dali e passa por aquilo dali e continua crescendo, né? Aquilo dali não para ele, não para a raiz dele. Ele continua crescendo, firmado. E olha só que curiosidade, né? Uma outra forma de pensar: a rocha, na palavra de Deus, simboliza Cristo, né? Nós falamos aqui sobre o obstáculo, mas também podemos trazer aqui para nossa reflexão a rocha sendo Cristo, como esse cedro, a raiz dele envolve essa rocha e se firma ainda mais e continua crescendo. Quanta coisa nós podemos aprender com essa palavra. Então, que o Espírito Santo possa ministrar melhor essa palavra no teu coração e vamos continuar meditando nela, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Seja como a palmeira e seja como o cedro no Líbano. Amém?